Então, para a gente começar, eu queria dividir com vocês, vamos logo direto por assunto, né? Porque a gente viu que foi para discutir caso clínico, não foi para conversar muito, não. Esses 3 casos clínicos que eu quero dividir com vocês, 2 foram de pacientes reais, tá bom? Lá do consultório, e um foi de um dos alunos do meu curso, o avaliador de coluna. A gente tem um grupo vitalício lá do WhatsApp que a gente sempre tira para discussões de casos clínicos. Aí ele apresentou esse caso. Então eu pedi para ele para pegar esse caso para a gente colocar na live de hoje. Também um caso real. E nós vamos começar por o caso clínico desse meu aluno, tá bom? De um paciente que ele pegou. Eu vou virar aqui a tela, que eu vou ler o caso clínico, e eu quero assim que toda vida que se vocês se perderem, vocês também leiam o caso clínico para se interarem. E nós vamos discutir juntos aqui, tá bom? Deixa eu virar a tela. Opa! Me respondam aí se vocês conseguem ler o que está escrito. Caso surja alguma dúvida. Alguém pode mandar um feedback com um legalzinho, com joinha? Dá para enxergar um pouquinho da letra? Vamos lá. Nosso primeiro caso clínico, pessoal, que foi do meu aluno do curso avaliador de coluna é o seguinte, prestem atenção. Paciente BBB do sexo masculino. 50 anos. Peraí, estão dizendo que não tá dando para ler, né? Mas deixa eu ver aqui se eu consigo aproximar mais um pouquinho. Aproximei mais um pouco. Melhorou aí, pessoal, para ler? Vou deixar aqui vou voltar então a imagem para mim, tá bom? Vamos lá, prestar atenção. Quem tiver com um papelzinho, quiser anotar os pontos mais importantes, de vez em quando eu vou ficar aqui trocando o olhar, que é para ler o caso para vocês. Tá bom? O paciente BBB do sexo masculino, 50 anos, sedentário. Ele foi à consulta lá desse meu aluno relatando uma dor lombar que irradia para as 2 pernas, pessoal. Começou irradiando aos glúteos e hoje, um mês depois, ela desce até um pouco abaixo do joelho quando ele fica muito tempo em pé ou caminha. A dor na perna é maior que na lombar e uma intensidade alta, EVA 9, beleza? Alguns pontinhos para a gente anotar aqui, uma dor na perna maior que na lombar. Isso daí já mostra para a gente que tem algum sinal de radiculopatia, de alguma compressão de raiz nervosa. Presta atenção, quando nós temos a radiculopatia, os principais sinais, pessoal, olha, é uma dor na perna maior que na lombar. Radiculopatia, para quem não conhece o termo, é compressão de raiz nervosa, tá bom? Alguma patologia na raiz nervosa. Dor na perna maior que na lombar é um dos sinais da radiculopatia. Uma dor que segue um padrão dermatomal, tá bom? Além disso, essa dor normalmente desce ali da lombar e passa do joelho, é abaixo do joelho, tá bom? Além disso, quando faz o teste de elevação da perna estendida, a dor reproduz igualzinha ou parecida com o que o paciente costuma a sentir. Então, basicamente, esses são os sintomas de uma radiculopatia, tá bom? E o paciente já tem alguma coisa aqui parecida, né? Ele tem uma dor que começou no glúteo e hoje desce abaixo do joelho, e essa dor é maior na perna do que na lombar. Então a gente, isso daí pode ser alguma radiculopatia. Só que olha, a dor irradia para as 2 pernas. E uma radiculopatia, pessoal, uma compressão de raiz nervosa comumente
ela não costuma descer para as duas pernas. Mas vamos lá. Guarda essas duas informações, tá bom? Dor na perna maior que na lombar, que está descendo abaixo do joelho, pode ser radiculopatia. Só que aí deixa a gente na dúvida porque a dor está descendo para as duas pernas, tá bom? Principalmente, olha só, quando ele fica muito tempo em pé ou caminha. Vamos lá. O paciente relata que a dor apareceu aos poucos. Deixa eu virar aqui um pouquinho a tela. Vamos ver se dá para acompanhar, pessoal. E foi progredindo. E sempre incomodava na ida e volta do trabalho. Ele ia a pé, tá bom? Ele trabalha de segurança de uma escola. Mas ele percebeu que sempre que sentava, em menos de 1 minuto, a dor desaparecia totalmente. Pessoal, preste atenção. Qualquer pessoa quando está em pé, caminhando, paradinho, essa posição de ficar em pé favorece a lordose lombar. Quando favorece a lordose lombar, ocorre um estreitamento do canal medular. Normalmente, né? Essa lordose lombar já reduz um pouco o espaço ali do canal vertebral. Quando o paciente senta, que é no nosso caso clínico aqui, o que é que acontece? Quando ele senta, pessoal, favorece uma cifose lombar. E olha o que é que acontece? Quando ocorre a cifose lombar, que é quando ele senta, em menos de 1 minuto, a dor que desce para as duas pernas abaixo do joelho, o que é que acontece? Ela some. Então, quando ele está em pé, favorece a extensão. Esse favorecimento da extensão, quando ele está parado ou caminhando, reduz o espaço ali do canal vertebral. Quando reduz, pessoal, comprime as estruturas posteriores. Aí o que acontece? A dor irradia, tá bom? Abaixo do joelho para as duas pernas. E olha que interessante. Quando ele senta, favorece a flexão. Quando favorece a flexão, abre o espaço da região posterior. Abriu o espaço ali no canal vertebral, em menos de 1 minuto a dor some. Olha que interessante, pessoal, porque normalmente, quando nós temos uma radiculopatia, pessoal, e se mantém uma postura naquelas fases de flare-up, de agudização, quando se mantém uma postura de flexão, é onde o disco posterioriza mais e a dor aumenta mais, irradia mais, quando se tem uma radiculopatia verdadeira, né? Que pode ocorrer por causa de uma hérnia, de uma espondilolistese, enfim. Agora, nesse caso, que ele está mantendo a flexão, a dor está passando, porque está abrindo o espaço posterior. E olha o que foi que aconteceu ainda de interessante. Ele resolveu ir ao trabalho de bicicleta, porque de bicicleta, por estar sentado, ele não sentia dor nenhuma. Então, toda vida que ele ficava sentado, mantendo a flexão, ele não sentia dor nenhuma. Quando ele abria espaço ali do canal vertebral. Pessoal, paciente, ele andava curvado, já que a flexão abre espaço posterior e alivia a dor, ele andava curvado, com a marcha larga, porque diz que quando tentava deixar a coluna ereta, quando ele tentava ficar ereto, que favorece a lordose lombar, que é uma extensão, ele sentia dor. Quando ele tentava deixar a coluna reta, favorecendo a extensão, diminuindo o espaço do canal vertebral. Então ele tinha que andar curvado com a marcha larga, que só assim a dor diminuía. Principalmente quando ele sustentava por muito tempo ficar sentado. Ele disse que já fez fisioterapia e disse que aqueles movimentos repetidos que o pessoal do Mackenzie faz, aquilo ali não mudou em nada os sintomas dele. Mas tinha um deles que piorava tudo ainda mais. Era a extensão. Quando ele ficava deitado e o terapeuta pedia para ele jogar as costas para trás. Pessoal, vamos lá. Foi publicado, deixa eu ver aqui, em 2013, na Spine,
um estudo do Schepper e dos colaboradores dele. Nesse estudo, eles mostraram que esses sintomas são sintomas característicos, pessoal, de estenose do canal vertebral. Exatamente, Renata. Está parecendo uma estenose. E é isso a hipótese que nós estamos formando de acordo com os sintomas. O que é estenose? Pessoal, estenose é um estrangulamento, tá bom? É uma diminuição do espaço do canal vertebral e, consequentemente, vai estrangular ali a medula. E quando estrangula a medula, não vai estar favorecendo, basicamente, um lado de raiz nervosa, o lado direito, para a dor descer só para o lado direito, ou favorecendo só o lado esquerdo para a dor descer só para o lado esquerdo. Quando estrangula a medula, pessoal, os dois lados vão ficar comprometidos. Então, basicamente, o primeiro ponto que faz a gente pensar em estenose é isso. A dor está descendo para as duas pernas abaixo do joelho. Opa! Quando ele se mantém em pé, que favorece uma lordose lombar e o fechamento do canal vertebral. Isso é sinal de estenose. Pessoal, de acordo com o estudo da Schepper e dos colaboradores dele de 2013. Tá bom? E quando se mantém a flexão, ó, abre o canal vertebral, o espaço posterior, então alivia o estrangulamento. Como alivia o estrangulamento, o que é que vai acontecer com a dor que irradia para as duas pernas até abaixo do joelho? Vai diminuir. Tentaram fazer os exercícios do Mackenzie, os repetidos, né? Flexão, extensão, não surtiu efeito nenhum. Douglas, peraí, que agora eu não estou entendendo nada. Se você me disse que quando o paciente mantém posturas sentadas ali no trabalho dele, quando ele está andando de bicicleta, a dor dele passa, que é quando ele mantém a flexão, então por que ele fazendo os exercícios repetidos ali de flexão, a dor dele não passa? Pessoal, porque quando o paciente ele está ali com uma estenose do canal vertebral, que é o que nós estamos supondo pelos sintomas, porque nesse estudo de 2013 da Spine e do Schepper, eles mostraram que esse cluster, essa união de sintomas é muito mais significativo do que testes de reflexo, testes ortopédicos que a gente faz. Então, o primeiro ponto para vocês diagnosticarem uma estenose ali do canal vertebral, uma estenose lombar, é vocês se ligarem nesses sintomas. Anotem, tá bom? Idade avançada. Além da idade avançada, dor ao ficar de pé ou andar. Alívio da dor ao sentar e ficar curvado. Outro estudo, que é o do Hanskins, que foi publicado na JOSPT em 2015, eles analisaram regras de predição clínica, que são aquelas regras que estão publicadas na literatura que servem para nos tornarmos snipers, aqueles atiradores mesmo de elite, que vai exatamente no ponto. Se você quer ser bem específico, seguir regras de predição clínica é o melhor ali durante uma avaliação. Nesse estudo aí da JOSPT de 2015, eles pegaram 3 regras de predição clínica, que eram as que existiam, tá bom? Recentes, que tinham estenose no meio. E a semelhança que eles encontraram no estudo aqui de 2015 foi exatamente isso. Idade avançada, ao andar e ficar em pé, tem uma piora dos sintomas, e ao sentar ou ficar curvado, alivia. Então, clinicamente, isso já faz a gente criar uma hipótese de que existe uma estenose. Só que presta atenção, se os déficits neurológicos forem progressivos e de uma forma muito rápida, pessoal, é interessante ter uma associação aqui de exames de imagem, tá bom? Para dar essa confirmação. Porque os exames de imagem, eles servem quando a gente está suspeitando de algum problema específico, que é em menos de 1% da população, tá bom? Já tem estudos que mostram que menos de 1% das pessoas com problemas de coluna,
é por causa de algum problema específico. Nessa suspeita de estenose, é legal você dar uma associada com exames de imagem. Quando a gente vai ver dentro desses estudos da Spine de 2013 e da JOSP de 2015, que são as revisões mais recentes que nós temos, eles sugerem, tá bom? E dentro disso, o padrão ouro seria a ressonância magnética, porque através dela nós iríamos ver que se os sintomas estariam batendo com a redução do espaço do canal medular. Porque presta atenção, não é só no exame de imagem aparecer a estenose, o estrangulamento ali do canal medular, não. Isso, pessoal, tem que estar associado com esses achados clínicos, porque alterações e exames de imagem são comuns em pessoas sem dores também. Então não é porque você viu ali, olha, eu tô vendo que tá tendo um estrangulamento ali do espaço, uma redução ali do canal vertebral. Só que o paciente, ele não anda curvado, pessoal, ele só sente uma dor na lombar, em faixa, por exemplo, uma dor simples. Quando ele fica aqui em pé, não piora os sintomas, ele não tem uma idade avançada, então provavelmente a dor dele não é por aquele estrangulamento que você tá vendo ali no exame de imagem, tá bom? Então tenta associar esses achados que os estudos mostraram com o exame de imagem, tá bom? Mas o exame de imagem por si só, ele não é confiável, tá bom? Que existem diversas pessoas sem dores nenhuma. O Brigitte publicou em 2015 uma revisão mostrando isso, que quanto mais velhas, quanto mais o tempo passa, mais pessoas apresentam essas alterações em exames de imagem. Isso parece ser um processo natural do envelhecimento, tá bom? Então se liga, se for pegar exame de imagem, tenta associar com esses achados clínicos. Renata, você me perguntou, na estenose tem déficit muscular e perca de reflexo, como na radiculopatia? Na estenose ocorre muito sim, tá bom? Perca de força muscular e cãibras. Acontece demais em quem tem estenose. Tanto no estudo lá da Spine de 2013, como no estudo aqui da JOSP de 2015, que eu vou disponibilizar no nosso grupo do Telegram. Quem não está ainda no nosso grupo do Telegram, o link está na bio. Acesse a bio, que você já entra lá direto no grupo do Telegram. Tem um linkzinho lá do Telegram. Eu vou jogar todos esses artigos que eu estou citando. Eles mostram, tá bom? Agora, quando eles pegam os testes de reflexo ou testes ortopédicos específicos, esses testes têm uma acurácia e uma precisão baixa. Sensibilidade e especificidade, sensibilidade que é a capacidade do teste de reconhecer quem está doente. Especificidade, que é a capacidade do teste de reconhecer quem não está doente, o sadio, são baixíssimas. Os sintomas são muito mais acurados, precisos, do que testes de reflexo e testes de função muscular. E são esses sintomas que eu falei para vocês. Idade avançada, dor ao ficar de pé e andar, alívio da dor ao ficar sentado ou curvado ali com uma marcha ampla. Associem isso, tá bom? Ao exame de imagem. E dentro disso também tem uma precisão boa os sintomas bilaterais, tá bom? Sintomas que ocorrem em ambas as pernas. E um sinal de déficit neurológico é quando a dor no membro inferior também é maior do que na lombar, tá bom? Vamos lá. Pensar aqui no tratamento. Certo, Douglas, flexão, ele se sente bem, ele já entregou isso pra gente dizendo, olha, quando eu ando de bicicleta, quando eu fico sentado, me alivio. Só que o outro fisioterapeuta, ele ficou fazendo movimentos repetidos de flexão e minha dor não mudou. Movimentos repetidos de desvio lateral do quadril, minha dor não mudou em nada. Rotações, inclinações, só piorou muito na extensão. Então você, poxa, pois então, o que é que a gente tem que fazer basicamente? Se está tendo, pessoal, um estrangulamento ali do canal medular, um estreitamento da parte posterior aqui do canal, que está apertando a medula, o que é que a gente tem que fazer? Os próprios sintomas dele estão entregando. Nós temos, pessoal, que sustentar ele em flexões. Uma dica aqui, que é o pulo do gato, uma dica de ouro para vocês. Quando os movimentos repetidos não funcionarem, pessoal,
pulem para os movimentos sustentados. Movimentos sustentados não, para as posturas sustentadas. Se movimento repetido não mudou nada, mas olha no dia a dia dele, quando ele sentava em menos de 1 minuto, a dor aliviava, porque abria na hora quando ele sustentava a flexão. Quando ele andava de bicicleta, uma flexão ali também sustentada, a dor passava. No movimento repetido, olha o que é que acontecia, ó. Abria, fechava, abria, fechava, abria, fechava. Estava tendo direto também aquela compressão ali, aquele estrangulamento da medula. Por isso que não ocorria alteração dos sintomas nenhuma. Testa com esse paciente as posições sustentadas, porque ele se deu bem. Então, basicamente, como ele está nessa crise, nesse flare-up, nessa agudização, pessoal, conduta principal e prioridade é tentar manter uma abertura do canal medular, tá bom? Sustentando as flexões. Então, dica de ouro, tá bom? Quando os movimentos repetidos, vou repetir extensão, flexão, não surtir efeito nenhum, posições sustentadas. E normalmente na estenose é isso que precisa. Na literatura, não tem dizendo, Douglas, quanto tempo eu vou sustentar essa posição de flexão para quem tem estenose? Em ambiente clínico, pessoal, eu percebo alterações dos sintomas por volta de 10 minutos. Quando você estiver sustentando as posições e vai perguntando para o teu paciente, olha, no nosso caso clínico aqui, a sua dor, ela descia até um pouco abaixo do joelho. Eu quero saber como é que tá agora, sei lá, 3 minutos depois. Como é que tá? Ele, não, estava abaixo do joelho. Agora a dor tá no joelho. Significa que a dor subiu. A dor subindo, pessoal, ela tá se aproximando da coluna, ó. Quando ela tá se aproximando da coluna, subindo, nós chamamos isso de centralização. Quando tem centralização, pessoal, comemora. Bate palma, porque centralização é um sinal de que você está no caminho certo. Agora, se tu bota teu paciente ali com estenose em uma posição e a dor começa a periferizar, a dor do paciente era até ali um pouquinho abaixo do joelho. Agora a dor dele está espalhando para a panturrilha. Tira da posição. Porque periferização, quando a dor espalha, é um sinal ruim. Significa que você não está fazendo o que é certo, tá bom? Na literatura não mostra, pessoal, uma diferença grande, estatisticamente, nem clinicamente assim significante, dos movimentos repetidos com exercícios gerais no longo prazo. Só que todo mundo sabe, quando o paciente está em crise, está ali numa agudização, num flare-up, exercícios gerais não dá certo, ele não suporta. Então, pessoal, prioridade a princípio é isso que eu sugiro, tá bom? Pela minha expertise clínica, no curto prazo. Procura uma posição sustentada que abra o espaço do canal medular, porque o seu objetivo aqui é tentar centralizar aquela dor, fazer com que aquela dor aproxime da coluna. Quando essa dor do paciente que tem estenose, essa irradiação, tiver subindo, o que é que você vai fazer? Você vai começar a inserir exercícios gerais, porque agora os exercícios gerais vão ser mais aceitos. Eles vão irritar menos o processo ali doloroso do paciente. Tudo bem? Outro detalhe importante aqui, ó. Devido à postura que ele adotava esse vigia, uma posturazinha corcunda. Ele era vigia de uma escola. As crianças, pessoal, sempre faziam bullying com ele, porque ele estava ali dobradinho, corcunda, com a base ali das pernas abertas, andando devagar. Mesmo assim, ele ainda estava indo trabalhar. As crianças tiravam bullying, ele ficava irritadíssimo, estressado. E eu não sei se vocês sabem, mas tem estudos que mostram também que o estresse mesmo psicológico, ele aumenta os níveis de inflamação no sistema nervoso central e periférico. E esse aumento, pessoal, de inflamação, que é representado por aumento de fator de necrose tumoral alfa, interleucinas 1B, 6, esses marcadores ali químicos, eles mostram pra gente que está tendo uma inflamação no local. Essa inflamação
faz com que o corpo saia de um estado de equilíbrio, de homeostase, e comece a liberar ali principalmente substância P. E substância P vai sensibilizar mais ainda o sistema nervoso central e periférico. Então aquela dor que era para ser, sei lá, uma intensidade 7, no caso dele está uma intensidade 9. Por quê? Por causa do estresse. Tanto estresse psicológico quanto privação de sono, isso aumenta os níveis de inflamação no sistema nervoso central e periférico. E, consequentemente, isso aumenta a intensidade da dor, pessoal. Porque em quem tem dor, ocorre principalmente dor persistente, que a gente está falando de uma dor aguda, né? Mas em dor persistente, principalmente, tem inflamação, tem alteração estrutural, tem alteração funcional no cérebro, tem perca de massa cinzenta, então ocorre alterações enormes. É tanto que esses aspectos aí psicológicos, sociais, contextuais, eles são mais considerados no paciente com dor lombar crônica. Só que é o seguinte, esses aspectos, pessoal, eles também estão em um paciente com dor aguda. A diferença é que talvez seja em menor proporção. Então, sempre considere esses detalhes psicossociais. Apesar do dor aguda ter uma característica mais nociceptiva, mais de lesão estrutural, mas isso não anula fatores psicológicos, contextuais, sociais, ambientais, enfim, tá bom? É tanto que se você deixar esses aspectos crescerem, se ele deixar esses aspectos crescerem, pessoal, a transferência de dor aguda para dor crônica é dependente disso, de um estado psicológico ruim. Então isso é o principal fator que a literatura mostra que faz essa transição de dor aguda para dor crônica. Então no dor aguda, vocês têm que se preocupar com isso, tá bom? Certo, Douglas? Ele é estressado lá no trabalho, isso ajuda a piorar a situação ali de dor dele. Como é então que ele vai fazer isso ali no trabalho? Com diversas crianças aterrorizando ele, infernizando ele. Ele não diz que quando fica sentado a dor passa? Pessoal, vigia de escola como ele, eles têm cadeirinhas que eles ficam ali sentados na porta. Então, para evitar estresse, ele é vigia, ele não fica dentro da sala de aula, ele não é professor. Então, ele tentar, se possível, se manter sentado na hora do intervalo ali, que as crianças estão rodando, e só se levantar mesmo, fazer alguma coisa em casos extremamente necessários. Para ele não se afastar do trabalho, que é o que ele não queria, no nosso exemplo aqui, que a gente acrescentou algumas coisas, no caso clínico do nosso aluno, ele ia ter que conversar com a direção, com alguém e contar toda a situação. E para ele não deixar de trabalhar e botar atestado, então, prioridade é a gente tentar adaptar esse ambiente aí de trabalho, já que ele não quer sair do trabalho, tá bom? Então, prioridade em estenose, pessoal. A avaliação, vocês têm que se ligar nesses sinais e sintomas, que eles são mais fortes do que testes de reflexo, do que testes de função muscular, tá bom? Idade avançada, dor ao ficar de pé e andar e alívio ao ficar curvado e sentado. Dor bilateral e dor na perna maior do que na lombar. Toda vida que forçar uma extensão, querer ficar ereta, andar em pé, isso daí já gera uma desconfiança pra gente. Opa, pode ser estenose, tá bom? Associa isso com o exame de imagem, que é sucesso. Início de tratamento, movimentos repetidos, não deu resultado, porque eles abrem, fecham, esse paciente precisa de uma abertura constante para aliviar muito, para remodelar de novo esse espaço. Então, sustenta posições, tá bom? Por mais ou menos 10 minutos, e quantas mais vezes esse paciente fizer essas posições sustentadas durante o dia, melhor. Mais rápido vai ter essa remodelação do espaço e vai aliviar essa dor. Se depois, sei lá, de uns 5 dias, ele fazendo manhã, tarde e noite, umas 6 vezes por dia, 2 vezes de manhã, tarde e noite, não tiver nenhuma melhora dos sintomas, entregue ele ao médico, tá bom? Nós damos esse prazo de mais ou menos uns 5 atendimentos, tá bom? Se o paciente não melhora, passa para o médico. Não insiste, porque a tendência são esses sintomas piorarem, porque ele vai ter que trabalhar, vai ter que ficar em pé, e se você não está resolvendo, transfere para o médico para fazer uma avaliação mais
aprofundada. Tudo bem? Eu vou passar esses 2 artigos aí, tanto da Spine quanto da Jospit, no nosso grupo do Telegram. Eles falam exatamente das regras de predição clínica, quais os sintomas a serem considerados na estenose. Fisioterapia é para ser a primeira tentativa desse paciente e a tentativa mais insistente, tá bom? Cirurgia é em última das últimas opções. Não é porque o exame de imagem está mostrando um estreitamento do canal vertebral, um estrangulamento ali da medula, que ele tem estenose. Aliás, que ele tem os sintomas que indicam estenose. A estenose só no exame de imagem não quer dizer muita coisa, tá bom? Tem que ser associado a esses sintomas. Alguma pergunta quanto a esse caso clínico, para a gente poder pular para o outro? Hein, galera? Enquanto alguém fazer alguma pergunta, clica no aviãozinho aqui, ó. Manda essa live para mais pessoas, que agora nossos casos clínicos eles vão ficar mais complexos. Eu vou passar para 2 bem mais complexos do que esse, tá bom? Onde a gente vai ter que fazer uma abordagem bem mais biopsicossocial, mais completa, tá bom? No caso da estenose, o mecanismo principal aí de dor é um mecanismo neuropático, né? Algum problema ali na medula, nos componentes neurais, tá bom? Renata Medeiros, o tratamento é só posições mantidas? Não, Renata, como eu falei, inicialmente para diminuir o flare-up, a gente vai colocar nesses pacientes com estenoses posições mantidas, que é para reduzir a crise e começar a centralização. Quando o tempo vai passando e a gente vai percebendo que realmente a dor está centralizando, a gente começa a colocar exercícios gerais. Isso não impede dele estar ali numa posição de flexão e você fazer exercícios ali de membros inferiores, entendeu? Só que no começo, para redução da crise do flare-up, prioridade é a gente tentar posições sustentadas ou movimentos repetidos ali que favoreçam a flexão, que favoreçam a abertura do canal vertebral, tá bom? Aí você percebendo no decorrer do tempo que está centralizando, você vai acrescentando os exercícios gerais, você vai testando. Muito bem, a gente manteve, estava abaixo do joelho, subiu para a coxa. Vamos tentar aqui botar, sei lá, um exercício de ponte. Olha, ele antes, quando ele levantava até 45 graus, lá no limite, ele não aguentava. Agora ele aguenta levantar ali 20 graus, que a dor praticamente não periferiza. O que vai dizer, o que vai te mostrar que você está no caminho errado é a periferização, tá bom? Não significa que lá no começo você não possa colocar os exercícios gerais. Coloque. Agora, se você colocar e periferizar, parou. Se a dor espalhar, parou. Prioridade, então, vai ser continuar mantendo as posições sustentadas ou os movimentos repetidos ali de flexão, tá bom? A hora que você vai colocar os exercícios gerais vai ser a hora que não periferizar, que não piorar. Isso pode ser no segundo atendimento, no terceiro, não sei. O que vai dizer ali vão ser os sintomas do teu paciente. Tudo bem? E a estenose, ela pode sim melhorar, tá bom? Mantendo essas posições sustentadas, os sintomas, eles vão regredir. Posições sustentadas ou repetidas de flexão. Não se apega ao exame de imagem, porque quando a gente fala estenose pode melhorar, a imagem que a gente tem é de que lá no exame de imagem a medula não vai estar mais comprimida, o espaço não vai estar mais estreito. Não se apega a isso, se apega aos sintomas, porque como a gente conversou, essas alterações são comuns em pessoas sem dores. Então, se você se apegar nisso, o que interessa é a sintomatologia, tá bom? Nem sempre o que tem ali no exame de imagem representa a realidade do paciente, a não ser que esteja associado com sintomas. E isso é em menos de 1% da população, que é a galera de dor lombar inespecífica. Tudo bem? Vamos pular aqui para o nosso segundo caso clínico. Pessoal, eu virando a tela aqui, como é que tá? Vocês conseguem enxergar alguma coisa?
Alguém me manda o feedback aí com joinha. Se consegue enxergar alguma coisa aí das letras. Tem, galera? Um joinha para ver se tá dando para ver. Pois vamos lá. Só ler aqui com vocês, já ouviram a tela. Paciente MXU do sexo masculino, 45 anos, viciado em tabaco. Vem à consulta relatando que há 6 meses sente uma dor constante de intensidade alta, 9 na lombar. Detalhe, pessoal, quanto ao tempo, 6 meses, já mostra pra gente que é uma dor aguda ou crônica? Crônica, não é? Pelo menos até agora, 6 meses. Assim que eu terminar aqui de ler, eu vou virar de novo, tá bom? A tela pra mim. Essa dor de intensidade 9, pessoal, é principalmente nas madrugadas. Ele não tem distúrbios neurológicos graves e nem progressivos, como no caso da estenose ou de uma hérnia de disco verdadeira, de uma síndrome da cauda equina. Ele não tem esses sintomas, tá bom? E a dor dele é intensa, principalmente nas madrugadas. Por que nas madrugadas? Ele trabalha de repositor de estoque em um mercantil perto da sua casa no turno da madrugada há 4 anos, pessoal. Em uma escala 3x2. Presta atenção. Se ele trabalhar 4 anos na madrugada, em uma escala 3x2, isso quer dizer, pessoal, que ele fica acordado 3 dias e só dorme 2. Eu já trabalhei de madrugada. Alguém aqui já trabalhou de madrugada? Quem tiver trabalhado de madrugada sabe que ficar 2 dias descansando, você não recupera aqueles 3 dias que você perdeu de sono, não. Então, esse paciente, ele tem uma privação crônica de sono. Do mesmo jeito que o estresse favorece uma neuroinflamação, pessoal, uma privação crônica de sono também. Aquele paciente que não dorme direito, que tem insônia, o corpo começa a produzir mais citocinas pró-inflamatórias, fator de necrose tumoral alfa, interleucinas 1B e 6, que são citocinas, que são substâncias que mostram que o ambiente está inflamado. E mais uma vez, o ambiente inflamado libera mais substância P, que é a substância mais sensibilizadora ali do sistema nervoso central e periférico. Então ele está com uma dor crônica, ele tem privação de sono. Então isso já favorece, pessoal, ele está com essa dor intensa, tá bom? Além de outro detalhe, ó, ele não dorme, favorece a inflamação, um aumento da dor. Além dele não dormir, pessoal, ele é viciado em fumar, em tabaco. E ele trabalha no mercantil de madrugada. Vocês sabem que uma pessoa viciada em fumar, de madrugada, pessoal, ela vai querer fumar. Ou vocês acham que ela vai querer ficar 6, 8 horas sem fumar? Não vai. Então imagina o estresse que ele sente. O chefe dele pega muito no pé. Então provavelmente é exatamente por isso. Mandando ele parar de fumar. Isso daqui foi caso clínico real, tá bom? Lá do consultório. Então, além da privação de sono, ele passa por muito estresse, porque ele está num ambiente que ele não gosta, porque esse ambiente não deixa ele sustentar o vício dele. Então, essa dor, sei lá, que era para ser uma nota 5, 6 no EVA, por exemplo, acaba sendo uma dor 9, porque esses fatores psicossociais, eles influenciam também na percepção de dor. Porque o problema do fisioterapeuta, que a maioria que nós temos aqui, é pensar que a dor se resume só àquele aspecto sensorial discriminativo. Olha, a dor é do lado direito da coluna em queimação de uma intensidade 9. Pessoal, isso é uma dimensão da dor. A dor ela tem diversas dimensões. Ela tem uma dimensão emocional afetiva, ela tem uma dimensão cognitiva, avaliativa de entendimento, e isso não se separa. Quando a pessoa está com dor, ela tem um estado psicológico abalado, um estado emocional abalado, um estado sensorial abalado. Tudo isso. Então aquela conversa de que é dor psicológica, é uma dor emocional, pessoal, essa separação não existe. Toda dor
É dor psicológica, toda dor tem esses aspectos misturados, esses aspectos eles são indissociáveis. Então, quando chegar um paciente com dor para vocês, não se liguem só em uma escala de 0 a 10, o lugar que dói e sem queimação, pontada ou picada, porque isso é um erro, tá bom? Dor, você tem que prestar atenção no aspecto emocional, no aspecto cognitivo de entendimento dele, no aspecto psicológico, porque como a gente falou no caso clínico passado, um aspecto psicológico alterado é isso que vai mediar, é isso que vai levar o paciente de dor aguda para ter uma dor crônica. Ele tem 4 anos, pessoal, que trabalha de madrugada e há 6 meses ele está com essa dor crônica. Poxa, então olha o que ele passou durante esses 4 anos. Não que ele esteja certo, né? Mas de estresse psicológico por não fumar, por trabalhar de madrugada. Então toda essa pressão pode ter favorecido, sim, essa dor dele persistir. Porque o aspecto psicológico ficou abalado durante esses 4 anos, não é? Vamos lá. Após o resultado do exame de imagem, constatou uma protusão na região de L4 e L5. Então ele recebeu recomendações para realizar exercícios porque queria ajudar em sua melhora. Só que ele é sedentário e não quer fazer exercício porque tem medo que sua hérnia piore. Pessoal, uma protusão discal é um negocinho desse tamanho aqui, ó. Uma protusão, ela não afasta ninguém do trabalho. Uma protusão, ela não tira ninguém do ambiente social. Uma protusãozinha discal, ela não tem o poder de gerar um estado de incapacidade, não. Uma protusão é comum as pessoas terem. Do mesmo jeito, é o que eu costumo falar, que nós temos rugas aqui na pele, que são lesões estruturais da pele, a coluna também tem as rugas dela, que são as protusões, os bicos de papagaio. E você já viu alguém chorando porque tá com ruga, porque ruga tá doendo? Não. Então, protusão também não justifica um estado de incapacidade alto. Brigitte e os colaboradores dele em 2015 publicaram essa revisão. Vou colocar no nosso grupo do Telegram. Vai na minha bio aqui do Instagram, acessa lá o link e entra no grupo do Telegram que mais tarde eu vou colocar. Já vai aí o 3º artigo. Tá bom? Então a gente já vai desconsiderar, pessoal, essa protusão. Esse aspecto, essa parte do aspecto físico. A gente pode considerar o sedentarismo, porque de acordo com a literatura, os principais causadores de dor lombar, apesar de existir mais de 200 associações, mas é um estilo de vida alterado, um estilo de vida ruim. Sedentarismo, obesidade. Além de obesidade, estresse psicológico altíssimo, isso tudo são os fatores que mais favorecem a dor lombar. Além de fumar, smoking, e é o que ele faz demais. Então, se a gente fosse colocar numa panela a receita dele para ter essa dor e para essa dor ficar persistente, tá dando certo. É o que está acontecendo com ele, tá bom? Então, se a gente for ver aqui, no caso desse paciente, pessoal, o aspecto psicossocial está muito mais forte do que o aspecto físico. A gente vai desconsiderar a protusão, porque protusão para afastar o paciente do trabalho, para deixar ele de atestado, como ele está recebendo aqui do INSS, ele se afastou e está recebendo, isso não acontece por causa de uma protusão. O problema é muito mais psicossocial. O aspecto físico seria a questão do sedentarismo. Então o que é que a gente faz com esse paciente? Com o aspecto psicossocial está muito mais abalado do que o aspecto físico. O que é que o fisioterapeuta faz? Vamos lá. Ele não quer realizar exercícios porque ele acha que a hérnia dele vai piorar. Então a gente já vê que o estado cognitivo, o entendimento, pessoal, desse paciente está alterado. Então vocês têm que fazer ele entender a realidade. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês não podem passar esse tipo de informação. Olha, uma hérnia de disco não causa dor. Então essa dor que você está sentindo aí por causa da protusão, a maioria das hérnias não causa. Ele vai dizer assim, esse fisioterapeuta está doido. Porque meu médico disse, eu vi no Bem-Estar, eu vi no YouTube, até a Ana Maria Braga falou. Então como é que eu vou acreditar em você? Então isso daí gera o que nós chamamos de backfire effect, que é quando o tiro sai pela culatra. Você tenta dar uma informação pensando que vai ajudar, mas na realidade essa informação foi
puf, te matar. Fez foi causar um mal. Então tente buscar associações como essa que eu fiz a vocês. Olha, imaginem rugas na pele. A coluna também tem rugas. Rugas na pele doem? Alterações, defeitos na nossa pele doem? Como as rugas? Paciente não. Aí ele vai começar a refletir. Vamos olhar então minha hérnia, minha protusãozinha, minha ruga. Cabelos brancos são defeitos na estrutura aqui do fio. Você já viu alguém chorando porque está dizendo, meu cabelo branco está doendo? Não, não chora. O paciente vai começar a refletir. Não entra de confronto com as crenças dele. Outra estratégia que eu gosto de usar é, olha, paciente, você sabia que você tem uma protusão, né? Existem hérnias maiores. Teve paciente meu aqui que chegou com hérnia extrusa. Hoje ele vive completamente sem dor. E era uma hérnia bem maior, bem pior do que a sua. Então você não acredita que você pode viver sem dor? O que é que você tem diferente desse meu paciente, do outro? Ele vai refletir. É mesmo, o que é que eu tenho diferente? Se o outro estava numa condição pior e hoje ele está melhor. Então eu sugiro durante a comunicação, pessoal, vocês contarem histórias, realizarem metáforas, fazerem associações e não bater de frente com o paciente. Olha, conduta tal não presta. Exame de imagem não quer dizer a verdade. Exame de imagem não é a verdade. Você dizer se você vai estar batendo de frente com as crenças do paciente. E isso não é legal. Porque para ter uma adesão ao tratamento, vocês têm que alinhar as expectativas dele com as suas. O que adianta você dizer, é só fazer exercício que você vai melhorar, se ele não acredita que vai melhorar com isso? Então, para alinhar as expectativas, você tem que ter empatia com ele e saber que ele já tem uma crença formada por experiências vividas, por ter escutado outros profissionais. Então, ele tem a opinião dele formada. Você não vai quebrar de uma vez. Você consegue quebrar fazendo ele refletir, porque a ação vai ter que sair dele. Então, é isso que eu sugiro para vocês, tá bom? Para a gente conseguir educar. Olha, ele tem medo, não tem que a hérnia piore? Um paciente, além de passar por esse processo de educação com as metáforas, com as historinhas, é legal você fazer exercício de exposição gradual. Se o paciente tem medo de se abaixar até o chão para pegar alguma coisa ou sentar, pessoal, então abaixa ele 10 graus. Tá vendo? Me diga uma coisa, abaixando assim 10 graus, o que é que está acontecendo com a sua coluna? Eu tô com dor. Certo, essa dor tá piorando, aí o paciente tá. Você, poxa, até a exposição gradual, esse cara não tá gostando. Pois sai desse feedback de dor. Tenta pegar outro feedback, procure outros feedbacks fisiológicos. Olha, você não conseguia se abaixar nenhuma vez pro chão. Quantas vezes agora você conseguiu fazer a flexão, se abaixar? O paciente, eu consegui 5, mas com dor. Mas você conseguiu 5. Beleza, vamos para a segunda. Vamos lá, vamos fazer o máximo que der. Só de 10 graus aqui. Ai, tá doendo. Certo, mas você vai perceber se essa dor é uma dor proporcional ou se é uma dor desproporcional, né? Se for uma dor proporcional, pessoal, beleza. Ele parou porque cansou. Agora eu fiz 8. Cara, você fez 5. Agora você fez 8. Melhorou ou não melhorou seu desempenho? O paciente, melhorou. Pessoal, tira o feedback da dor. Esquece, procura outros feedbacks fisiológicos, que isso vai ajudar a tirar ele desse estado de hipervigilância, de se concentrar na dor dele. Tá bom? Então eu sugiro para vocês, busquem outros feedbacks. Não, vamos lá, faz. Ainda tá doendo? A dor diminuiu? Pessoal, pelo amor de Deus, o cara já vem de uma dor crônica, então ele só pensa em dor. E você ainda fortalecendo esse pensamento de dor, você acha que a resposta vai ser o quê? Até ele te dizer que a dor diminuiu. Se ele te disser que a dor diminuiu, você vai dar alta para ele. E o que é que vai acontecer? Se você der uma alta rápida, ele vai ter que voltar para o trabalho rápido, porque ele vai sair do INSS. E você acha que ele quer isso? Agora, quando ele é educado, quando ele acaba entendendo de verdade a situação, que ele é capaz de vencer aquilo, a perspectiva é totalmente diferente. Então, começa com exposição gradual, que são exercícios legais para a gente quebrar o medo, e esquece a palavra dor, pega outros feedbacks fisiológicos, tá bom?
quantas ele conseguiu fazer a mais, quanto tempo ele conseguiu agora ficar em pé, quanto tempo ele conseguiu, quantos metros ele conseguiu fazer de caminhada que você passou para ele fazer em casa. Esquece a palavra dor, que o fisioterapeuta gosta demais. Como é que tá a dor agora, depois das repetições? Se ele, depois de 1 hora de atendimento, se ele estava com a dor 9, ele disser para você que a dor tá 8, você chora. Se você fosse apegar a questão de dor, se apegar aos outros feedbacks. Porque em paciente com dor crônica, galera, dor é secundário. A prioridade, por incrível que pareça, não é você aliviar a dor dele. A prioridade é você restabelecer a função. E por consequência, a dor vai aliviando. Porque quem tem dor crônica, o que acontece? Tem um aumento de excitabilidade das vias eferentes, tá bom? Então, informações nociceptivas, nocivas, esses caminhos aferentes vão estar super excitados. Ainda mais por ele não dormir direito, por ele ter estresse, por ele estar sentindo dor. Consequentemente, pessoal, o que é que vai acontecer? O sistema descendente de modulação de dor, que libera opioides endógenos, que vão aliviar a dor, ele vai estar fraco. Então, o poder do próprio corpo aliviar a dor vai estar reduzido. Porque quanto mais a dor fica persistente, testes de modulação condicionada da dor, CPM, eles já mostram na literatura que o sistema opioide do paciente, o que vai ajudar a aliviar a dor, esse sistema está defeituoso, está mais fraquinho. Então, a ilusão no paciente com dor crônica é você querer aliviar a dor dele de uma forma rápida. Você tem que ir restabelecendo a função e, consequentemente, após esse restabelecimento de função, o sistema opioide dele vai começar a funcionar. Até um ponto que ele vai estar mais forte do que essa excitabilidade aqui das vias aferentes. Entendeu? É a partir daí que tudo vai ser desensibilizado. Então, paciente com dor crônica foca na capacidade funcional, que é para, com o tempo, a gente restabelecer as vias inibitórias ali descendentes de dor, vias canabinoides, enfim, isso precisa de tempo, tá bom? Vamos lá. Ele é viciado em tabaco. Pessoal, ele quer fumar, mas sair do trabalho é uma medida extrema. E é muito difícil alguém sair do trabalho assim, né, para sempre, porque precisa da renda para sobreviver. Então, o ideal é tentar fazer com que ele vá a algum sistema de apoio para tratar desse vício dele em tabaco. Ou a um psicólogo, a esses narcóticos anônimos, enfim. Se ele não for, beleza. A Dolombalina ainda está ganhando de você por enquanto de 1-0. Você não vai conseguir, então, controlar esse fator. Então, beleza, vamos para onde a gente consegue controlar, tá bom? Que é com exercícios progressivos, que é educando ele, foca no que você pode controlar, tudo bem? E a partir disso a gente vai restabelecendo a função dele, educando ele, e ele vai acabar melhorando, tá bom? Mostra para ele que exames de imagem, através de metáforas e associações, fazendo com que ele mesmo entre em conflito com ele, com as informações que ele conhece, que é através disso que ele vai se educar, tá bom? Ele vai ter que manter uma prática regular de exercícios, tá bom? Isso só vai acontecer com ele começando aos poucos e você educando. Alguma pergunta em relação a esse caso clínico? Se fosse para eu resumir aqui, dor crônica, o foco não é aliviar a dor, o foco é restabelecer função. Consequentemente, pessoal, o sistema inibitório descendente da dor vai se restabelecendo. Foca na função. Esquece a palavra dor. Procura outros feedbacks fisiológicos. Tempo que ele está conseguindo fazer repetições, quantidade de repetições, distância de caminhada, essas outras coisas que ele está conseguindo vencer, e fortalece isso. Que é para ele entender que o exercício é bom e que o exercício faz bem e que o exercício não está limitando ele. Tá bom? Porque ele não está no estado de incapacidade, ele não se afastou do trabalho dele. Então, pessoal, do mesmo jeito que existe alguém que leva carne para um frigorífico para você comprar, existe alguém que leva a incapacidade para o teu paciente que está com dor. E quem leva a incapacidade para o teu paciente que está com dor é o medo. Ele tem medo? Ele tem medo que a hernia piore. A baixa autoeficácia, que é a
autoeficácia é a capacidade de confiar no próprio taco, de acreditar em si mesmo. Ele tem baixa. Ele não acredita que é capaz de realizar os exercícios porque acha que a hérnia dele vai estourar, vai piorar. E o sofrimento psicológico, e ele sofre no trabalho. Então ele tem tudo que leva ele para um estado de incapacidade. E disso, pessoal, o principal, anota, é a autoeficácia. É isso então que você vai ter que trabalhar de mais forte nele. Encorajar ele para ele acreditar na própria capacidade, para ele sair do estado de incapacidade. Porque uma pessoa com medo, pessoal, ela realiza. O cara tá com medo, mas mesmo assim ele faz as flexões de forma limitada. O medo não impede, apesar de ser uma barreira e tornar mais difícil. Agora, uma baixa autoeficácia, o cara não acredita que é capaz de fazer. Então ele não vai fazer. Então a baixa autoeficácia é o principal para afastar ele das atividades. Então tentem trabalhar isso no paciente. Como é que eu trabalho a autoeficácia, Douglas? Exposição gradual, lembrando tarefas que ele obteve sucesso, como eu falei, não fala de dor, fala de tempo que ele conseguiu manter contrações, de distâncias que ele conseguiu percorrer, e isso tudo vai ajudar, porque isso é o principal. Para a gente passar aqui para o nosso último caso clínico, deixa eu só ver a pergunta aqui da Cida. No caso, a dor vinda da protusão estaria exacerbada pelos fatores biopsicossociais. A dor não vem da protusão. Que é o seguinte, dor é uma experiência multidimensional, tá bom? É uma experiência, é um aprendizado. A saída, o output, é dor. O que vai entrar, aqui o estímulo que vai entrar, ele vai interagir com diversas coisas, tá bom? Para poder sair dor. Quando fala de protusão, quando a pessoa sabe que tem protusão, na cabeça dela é a pior hérnia do mundo, a coluna dela não presta, a coluna dela é fraca, a coluna dela não pode se movimentar. Então, se ela tem todo esse catastrofismo, esse exagero, as interações que vão fazer aqui, as assinaturas que vão acordar, que é o que nós chamamos de neurotag, vão servir para gerar um output, uma saída de dor. Porque protusão é um negocinho desse tamanho que não gera incapacidade em ninguém. Como a gente comentou no estudo do Brigitte de 2015, a revisão com mais de 3.100 pessoas, ele mostrou que é normal ter essas alterações em exames de imagem em pessoas sem dor. Então, o que é que garante que a dor dele é por causa disso? Protusão é muito pequena, é desproporcional. Essa desproporção do achado do exame de imagem com a dor do paciente, com o estado de incapacidade, é outra coisa que entrega pra gente que o problema não é físico, quando o problema é desproporcional. Como é que uma coisinha pequena, já no estado de incapacidade desse, é desproporcional? Então daí é outro fator para você descartar a protusão, tá bom? O problema dele é muito mais psicossocial do que físico. Beleza? Vamos lá. Passar para o último caso clínico, né, galera? Paciente. Agora, essa paciente aqui que eu vou mostrar para vocês, ela é amiga da família. Então, muito carinho aí, tá bom? Como a gente for pensar aqui no que a gente vai fazer com ela. Tá bom? Nosso último caso clínico. Aguente aí. Nós estamos aqui num ritmo legal. Estou empolgado. Vou virar aqui a tela rapidinho, tá bom? Para a gente ler. Paciente FNPV do sexo feminino, 66 anos. Esse caso clínico é polêmico, hein? Sedentária. Idosa, então, né? A gente já sabe, além de ser idosa, é sedentária. Ela veio à consulta relatando uma dor lombar 9, após ter percorrido em seu primeiro dia de caminhada 5 quilômetros. Pessoal, uma idosa sedentária, no primeiro dia de caminhada, correr 5 quilômetros, pessoal, é um negócio que vai dar certo? A probabilidade de não dar certo é enorme, né? Por quê? Idoso, ele entra em um estado de sarcopenia. Quanto mais o tempo passa, mais massa muscular ele vai perdendo, principalmente quando é sedentário. Além disso, tem o estado de osteopenia, não é? Também vai perdendo massa óssea. Então, o tempo já não é favorável à estrutura dele. Então, a gente tem uma estrutura aqui fraquinha,
tá bom? Uma capacidade baixa. Aí como é que uma pessoa de capacidade baixa, ela já vai entrar em uma demanda grande, de 5 quilômetros? Pessoal, eu voltei a correr 5 quilômetros tem um mês, e eu ainda tô morto. Eu ainda não tô batendo direito esses 5 quilômetros. Imagina uma idosa sedentária, tá bom? Então, a demanda foi grande demais para a capacidade dela. As estruturas aqui não estavam legais. E a dor dela, como você pode ver, que é uma dor aguda. Uma dor aguda, pessoal, ela está muito ligada a esses fatores estruturais, esses fatores físicos. Então, vamos prestar atenção nesses detalhes aí, tá bom? Desse caso. Ela trouxe os resultados do exame de imagem, galera, que foi realizado no mesmo dia. Ela sentiu a dor. Viram uma protusão também em L4 e L5. O médico da família, que realizou os 4 partos dela, orientou que ela não fizesse atividade física, porque poderia piorar a situação. Agora eu vou até virar a tela. Me diga uma coisa. O médico que fez 4 partos dela, será que ela confia nele? Ela confia nele ou não, pessoal? Alguém responde. Fez os 4 partos dela. Ele disse que era para ela não fazer nenhuma atividade física porque ia piorar a situação. É claro que ela confia nele. Então, ela vai levar à risca essas observações dele, não é? Então, desde então, pessoal, a paciente ela passa o dia ocupando-se na internet deitada em sua rede. Imaginem o que ela anda vendo na internet. Porque a gente sabe as atrocidades que tem quando a gente fala de coluna. Na internet parece que a coluna é como se fosse uma hóstia, né? Se assoprar, quebra. Então ela deve estar vendo só essas pérolas. E ainda mais deitada na rede, favorecendo ainda ali o sedentarismo dela, né? Ela informa, pessoal, que se passar 5 minutinhos sentada... Cadê? Me perdi aqui. Pronto. Ela já sente as costas cansadas e a dor piora. Presta atenção nesse detalhe. Se ela fica 5 minutos sentada e a dor piora, pessoal, provavelmente é o que está acontecendo. Ela tem pouca endurance, pouca capacidade de sustentar uma contração. E a pessoa já senta 5 minutos, já cansa, ela não está conseguindo se sustentar ali sentada. E a dor dela não é aguda. A gente não viu que começou depois de uma demanda grande, porque ela tem uma capacidade baixa por ser idosa. Então, como é que eu posso dizer? Esse olhar mais focado no aspecto físico, no caso dela, é interessante, tá bom? Mas a gente não vai deixar de lado, mesmo ela sendo uma dor aguda, pessoal, os aspectos psicossociais. A gente não vai deixar de lado. Tá bom? Lembram que eles são mediadores da cronicidade, o dor aguda, que tem muito problema ali, um psicológico negativo que não tá legal, esse é o caminho que vai levar ele para um estado de dor crônica, pelo menos o principal, tá bom? Então 5 minutos sentada, já sente as costas cansadas na dor aguda. Pouca endurance, pouca capacidade ali de aguentar, manter a contração. Ela tem todos os movimentos da coluna com mobilidade padrão. Ela não gosta de medicação e não quer fazer exercícios porque confia no médico da família. E agora, galera? O que é que a gente faz? Ela não quer fazer exercício porque confia no médico da família. Ela tem pouca endurance, ela não aguenta ficar sentada, ela não aguenta sustentar a contração. Ela está precisando de endurance. E o que dá endurance, resistência, força, é exercício físico. Ela precisava tanto disso que quando ela, idosa, sedentária, 66 anos, foi correr, ela correu 5 quilômetros, uma demanda enorme para a capacidade baixa dela, de sedentária a diversos anos. Então, o que foi que aconteceu com a coluna? O aspecto físico aqui prevaleceu, apesar da gente ter influência do fator psicossocial, tá bom? Preste atenção, você aqui não pode, em hipótese nenhuma, dizer que o médico dela está errado. Aí teu médico disse que você não pode fazer exercício? Ele está errado. Claro que pode.
A literatura mostra pra gente que o exercício é a primeira, é conduta de primeira linha, first line, é a melhor opção, porque libera opioides endógenos, porque fortalece a musculatura, enfim. Pessoal, ela não quer saber disso. Ela quer se livrar da dor. Então você tem que dar seus pulos. Ela não quer uma aula de fisiologia, tá bom? Que é o que acontece quando a gente aprende informação nova, né? A gente já quer soltar exatamente para o paciente do jeito que a gente aprendeu. Isso gera um backfire effect. O tiro vai sair pela culatra. Você vai tentar jogar informação pensando que vai ajudar, só que sua informação vai se confrontar com as informações que ela tem. Ela não vai deixar de acreditar na Fátima Bernardes, na Maria, no médico dela, para acreditar em você. Então, o segredo aqui também, pessoal, é a gente caminhar pela reflexão. Tá bom? A gente tem uma vantagem aqui nessa história toda, não sei se vocês viram, ó. Ela, no primeiro dia, ela não já começou caminhando 5 quilômetros? Então a gente sabe que ela tem a intenção de ser ativa. Então essa intenção dela ser ativa, isso daí já dá um ponto aqui pra gente. Opa, ela tem a intenção de ser ativa. Tá bom, o médico dela disse que ela não podia fazer exercício, mas que ela não podia fazer muito. Não disse que ela não podia fazer pouco. E todo mundo sabe que quando a gente faz uma coisinha pouquinho não faz mal. Então vamos lá, ela tem a intenção de ser ativa. Se ela veio para fisioterapia, então ela vai, pelo menos um pouquinho ela vai. Então a gente vai começar assim, tá bom? Mesma coisa. Ela vai começar com exposições graduais, tá bom? Ela acha que a situação dela vai piorar porque que ela confia no médico. Você não vai dizer que o médico está errado. Enquanto ela estiver fazendo os exercícios ali com exposições graduais, que pode ser a primeira estratégia, eu vou colocar aqui uma ordem, mas não existe ordem específica. É a ordem que eu fiz. Tá bom? Exposição gradual. Enquanto ela está fazendo exercícios ali em amplitudes limitadas, flexão, extensão, enfim, exercícios gerais em amplitudes reduzidas, o que é que você vai fazer? Vai tentar ficar gerando reflexão. Olha a dona FNPV, que é o nome dela. Tá vendo? A senhora está se movimentando aí para frente. O que é que está acontecendo com as suas costas? Ela está normal. Para trás, tá doendo um pouco. Essa pontezinha que a gente fez, como é que a senhora está agora? Opa, a senhora conseguiu quanto tempo agora? 10 segundos? 10 segundos tá bom, um tempinho pequeno. Vamos tentar mais uma vez? O que é que a senhora está achando? Tá piorando a situação? Ela vai entrar no estado de reflexão. Idosa, amplitudes reduzidas, expõe ela muito aos poucos, tá bom? Para não bater de frente com essa crença dela, porque o médico fez os 4 partos dela, então ela confia demais. Então ele vai começar a entrar no estado reflexivo. Rapaz, meu médico disse que fazia mal, mas eu estou fazendo aqui e não faz mal. Ela não já tinha a intenção, ela não correu 5 quilômetros? Claro que ela vai fazer, pessoal. E ela fez. Beleza, expõe gradual. Ela não está na internet, deitada na rede, a maioria dos dias vendo besteira. Então você já sabe que ela gosta de ver vídeo na internet, informação de internet. Então pega e manda para ela vídeos, posts do YouTube, do Instagram, de profissionais que vocês conheçam. Não só de vocês. Então ela vê nesses vídeos, isso vai gerar um confronto das informações que ela tem com as informações novas que você mandou. E quando gera um confronto, pessoal, isso gera também reflexão, tá bom? Pode gerar uma reflexão negativa ou positiva, mas enfim, ela já viu, ela já está começando a acreditar em você, porque ela viu que a exposição gradual não está piorando a situação dela. Então, quando confrontar a informação que você está dando para ela com a informação que ela tem, então provavelmente ela vai tender para o lado da informação que você tem. Ela vai refletir mais para o seu lado. E você, de jeito nenhum aqui, a gente disse que o médico dela estava enganado. A gente só está levando ela a reflexões. Então ela vai tirar essa própria conclusão, tá bom? Nunca tentem bater de frente com o médico dela, tá bom? Então, estratégias que eu utilizei. Mandei para ela vídeos, tá bom? Já que ela gostava de ficar... Essa estratégia dos vídeos não funciona para todo mundo. Funcionou para ela porque ela me disse que gostava de ver vídeos na internet, passava o dia olhando. Opa, então agora eu vou jogar informação de qualidade. Vou expor ela gradualmente, que é os exercícios, pouquinho, conversar aqui muito com ela, porque idoso gosta muito de conversar
Então, a gente conversando na hora que está realizando os exercícios, pessoal, isso gera um estado de distração. Você pode realizar um exercício de dupla tarefa. Por exemplo, enquanto ela conversa com a gente, pede para ela sentar na cadeira e entregar a bola para você. Ela está se distraindo em duas situações, de te entregar a bola e de conversar contigo. A literatura já mostra que essa distração, tirar a atenção da dor, pessoal, reduz a intensidade da dor. Idoso não gosta de conversar? Então, o aspecto emocional aí dela vai estar bem animadinho. Ela vai estar bem legal, porque ela está conversando e um estado emocional positivo reduz o desconforto da dor. Então, a gente está reduzindo intensidade e desconforto com estratégias simples. Então, a percepção dela ali de incômodo, de dor, de sofrimento, com certeza vai diminuir. E ainda tem outra coisa que ajuda a gente, o tempo. Ela tem dor lombar aguda. A literatura mostra, pessoal, que em até 6 semanas, se a gente não fizer nada, o prognóstico é favorável. Ela vai melhorar só. Então, é só a gente não piorar a história natural. É só a gente não mexer tanto na história natural. Se já é favorável, ela é sedentária, você não precisa colocar ela para fazer 500 agachamentos, para ela subir uma corda, para ela fazer crossfit, não. Expõe gradual, joga metáforas, informações que vão gerar confronto, mas isso depois que ela sentir na pele que o exercício não faz mal, tá bom? Que é com exposições graduais e com distração. Tira, mais uma vez, esse feedback fisiológico de dor, que é o que nós gostamos muito de fazer. Agora, como é que tá a sua dor? Não, olha aí, ó. A gente conversando aqui, a senhora fez 15 repetições, acredita? Aí ela, vala, foi? Eu com essa dor? Vamos continuar conversando, vamos de novo. Sei lá, conta, 20. Olha, agora a senhora fez 20. O exercício é bom ou é ruim para a senhora? Aí ela, não tá fazendo mal não. Tá vendo que ela tá entrando no estado reflexivo? Pessoal, o segredo, não bate de frente com as crenças do teu paciente. Faz ele mesmo confrontar isso. E ele só confronta através de reflexões que vêm de metáforas, vêm de historinhas, não vêm de artigos científicos. Você não vai dizer para ele o que eu disse para vocês mais cedo. Olha, o estudo do Brigitte de 2015, com mais de 3.100 pessoas, a revisão mostrou que é normal ter alteração no exame de imagem, então seu médico está doido. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Gera um estado de reflexão, que o tempo aqui já está ajudando a gente, tá bom? Vai fortalecendo que ela precisa de endurance e a gente vai progredindo aí nessa caminhada até ela retornar à atividade dela. E como ele fez 4 partos e ela fala com ele até hoje, então o contato aí deve ser bem próximo. Custa alguma coisa então você bater um papo com ele? Não custa, né?